Hoje eu estou aqui com a doutora Caroline, idealizadora da página Pode Cá, é advogada e também professora, porque uma vez professora, sempre professora, né? É. E também estou aqui com o Osmar, que é empreendedor e também agora é estudante de Direito, que está aqui para contribuir com o nosso bate-papo, nossa discussão sobre um tema tão relevante para a vida dos trabalhadores brasileiros, que são as doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, não é isso? Sim. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar. E agora uma conversa a três aqui, né? Acho que vai Sim. ser mais interessante. E os dois lados, né? Temos o Isso. lado aqui de quem está aguerrido na defesa do trabalhador e da Sim, empresa também, sim, e o Osmar para contribuir aí com esse debate. sim. Doutora, vamos começar com a primeira Vamos. questão, né? É, muitas pessoas ficam nessa dúvida, o que é acidente de trabalho, o que é doença do trabalho, o que é doença ocupacional? Tem relevância esse debate para o trabalhador? Qual é a... Na verdade, assim, né? O acidente do trabalho, ele é um ato típico. Aconteceu ali um fato e eu me acidentei. Então, ele tem data e hora para acontecer. O Ok, acidente, ele é um evento. A doença do trabalho e a doença ocupacional, esses dois termos eles meio que se confundem, tá, né? A doença ocupacional, alguns falam que é aquela doença que é da ocupação, da profissão, inerente à profissão da pessoa. E a do trabalho vem das condições de trabalho. Então, é a que vem do ruído, a que vem uma asma por conta da poeira, o ombro, não, o o ombro seria da ombro da atividade, atividade, perfeito. né? O cara tá ali, por exemplo, Uhum, metalúrgico na linha aérea, fazendo uhum. ali o movimento de apertar parafuso com os braços para cima. Então, essa seria ocupacional. Agora, para fins de processo e para fins assim da indenização, não interfere, né? A investigação vai ser igual aqui, se for uma doença ocupacional ou uma doença do trabalho, não vai mudar. No meu caso, por exemplo, no nosso caso, enquanto advogados, um surto, por exemplo, é inerente à atividade do advogado, né? A gente dá uma coringada que brinca, né? Ou do trabalho Também. também, né? Porque dependendo das condições, Perfeito, né? um juiz que você É, está encarando no dia é o ambiente que te fez chegar, né? eu brinco que para dar uma coringada é rapidinho, né? É, No é. dia de hoje. Uhum. Em relação à questão de presunção, né? De nexo para caracterizar acidente do trabalho, tem alguma forma? Porque normalmente atendendo na área previdenciária, o pessoal pergunta assim, poxa, mas eu não fiz a CAT, a empresa não quer fazer a CAT. É, tem presunções ou sempre preciso de uma CAT para isso? Como funciona? No acidente, dependendo da gravidade do acidente, a empresa emite a CAT Uhum, e não tem como escapar, né? A pessoa perdeu um braço ali, um dedo, tal, o RH já tem que emitir a CAT imediatamente. Quando é doença, a gente vê mais essa dificuldade, né? As empresas se negam a emitir porque não quer reconhecer o nexo logo de cara. Ah, será que esse problema do ombro, da coluna, é realmente relacionado ao trabalho? doutora, atende muito problema de ombro, por exemplo? Muito. Ombro e coluna, né? Acho que Tá. na questão de indústria é o Uhum. que mais tem. É, e aí, quando vem uma doença ocupacional, é difícil a empresa já querer emitir, porque ela vai tentar ao máximo dizer, não foi aqui, foi jogando bola, Tá. foi pegando filho, esse ombro deslocou de outro jeito, no colo, né? Pegando filho no Veio de colo, outra enfim, empresa, veio de talvez? outra empresa, então é mais difícil emitir a CAT. Mas o empregado não precisa se preocupar muito com isso, Tá. porque num processo trabalhista, ou até num de auxílio acidente, vai ser investigado se foi do trabalho ou não, e aí a emissão da CAT ela é suprida, né, pela justiça. Lógico que o ideal Perfeito. seria ter, Porque né? é uma preocupação deles, né? Poxa, a empresa não emitiu a CAT, vai me atrapalhar no INSS? Também não, mas e no direito do trabalho, né? Assim, vamos supor, a emissão da CAT ajudaria no INSS, porque Sim, a pessoa já ia sim, receber o B91, você já sim. tem ali, decorre dali a estabilidade do emprego, já tem uma coisa mais garantida. Mas não é que é impeditivo para o processo. No processo, se reconhecer que foi do trabalho, mesmo sem CAT, ele tem estabilidade, ele tem tudo. Existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que ela fala exatamente isso, que o empregado afastado mais de 15 dias, que mesmo sem ter recebido o auxílio do previdenciário com a caracterização de acidente, Uhum. acidentária, se em juízo, mesmo após a dispensa, reconhecer que foi
do trabalho, ele vai ter estabilidade, ele vai ter todas as garantias. Então, não se preocupe muito com aquele códigozinho do INSS, Sim, né? Depois você consegue ir atrás. Só que assim, é um depois também que não pode deixar muito para depois, porque existe prescrição para tudo, né? perfeito. E como funciona essa prescrição para o trabalhador, por exemplo, que está ali trabalhando e vai deixando, né? Não procura um profissional. Então, aí, não, é assim, são várias nuances. Tá, Se for um acidente de trabalho, que teve o evento lá típico, né? O dia que o cara perdeu o braço. perfeito. Do dia do acidente, você vai contar 5 anos para essa pessoa ir atrás 5 dos anos. direitos. Se for uma doença, aí você já tem várias discussões, porque a doença ela meio que se prolonga. A gente fala que ela vai se evoluindo no tempo. Então, o cara que está ali com o ombro lesionado e continua naquela função lesionando o ombro, ele tem um dia uma ressonância que ele fez que já detectou que ele tem um problema no ombro. Não conta dessa ressonância, porque ele continuou na atividade, ele continuou tendo agravamento, ele continuou. Então você vai trazendo essa prescrição para cá. Então às vezes a pessoa fala, mas eu não quero processar hoje, porque eu ainda estou lá, eu ainda estou trabalhando, mas eu tenho uma ressonância, doutora, que é de 2019. E A gente aí? até conversou de um caso assim, né? Que a Sim, doutora tá e atendendo. aí você fala, tá, mas você continuou na função, continuou com aquele problema? Continuei, agravou, em 2020 eu fiz uma nova cirurgia, fiz fisioterapia de novo. Tá, então você vai trazendo para cá. Então, na doença, a questão do prazo dá para discutir mais. No acidente, não. Eu tive um caso que eu atendi um padeiro outro dia, ele realmente teve um problema nas mãos, prendeu as mãos numa das máquinas lá, perdeu uma parte do dedo, só que ele ficou com receio de processar a empresa, entrou só com auxílio acidente, ok, a do INSS ele recebe o benefício, nós entramos para ele, e já na época eu falei, o senhor tá para prescrever a sua trabalhista, né? Ah, mas eu trabalho lá, eu gosto de trabalhar lá, tal, tal, tal. Não quis entrar com a trabalhista. Passou um ano, ele me procurou de novo e falou: ai, olha, a empresa está dificultando, está pagando hora extra, agora eu quero entrar com aquela questão do acidente. Eu falei: então, mas já fez 5 anos o seu acidente, né? Agora não dá mais para fazer nada. O professor, não sei se você me permite, Por a questão é favor. o seguinte. Eu vivo o outro lado, né? Eu trabalho com o mercado, né? Eu vivo o lado da prática. E eu gostaria de saber da doutora qual o olhar do empreendedor, do empresário, o que ele precisa observar, quais são os pontos que ele precisa observar no negócio dele, para que não tenha essas questões de ação trabalhistas. Envolvendo doença e acidente, né? Isso, exatamente. Na questão do acidente, a preocupação que o empresário tem que ter sempre é ver como que está o trabalho, né? Quais são os riscos que ele tem ali dentro. Então, assim, primeira coisa, se ele é um empresário com mais de 20 empregados, ele precisa ter a CIPA. E a CIPA vai ajudar ele nisso, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, é uma equipe que vai ser treinada e vai dizer: Osmar, essa caixa aqui, se o fulano tropeçar, ele cai e vai ter problema. Aqui, se ele, né, pegar de um jeito errado esse peso, vai ter outro problema. Agora, se são menos de 20 empregados, mesmo assim, você tem que ter essa Isso, preocupação. no meu caso, né, é uma loja pequena de bairro, né? Então, eu diria assim, o que é esse empreendedor que está começando agora, o cara que tem 4 empregados, 5 empregados, 7 empregados, o que ele precisa ter, qual é a visão dele, quais são os pontos que ele precisa observar para... Esse olhar do risco. Assim, entrar no lugar dele, no local e falar quais são os riscos que esse local Que é o oferece. que falta, né? É. Porque muitas das vezes o cara está preocupado em pagar conta, em pagar boleto, em dar resultado, de repente em como treinar melhor a equipe e acaba esquecendo desse lado. Sim. Sabe o que falta, se a doutora me permite corrigir numa falha? Eu não expliquei que a doutora Carolina é uma das maiores referências aqui no ABC em ações acidentais. Aí, ó. Falta esse trabalho preventivo. É verdade, né, Sim, doutora? de olhar mesmo, né? Eu estava comentando antes, tem um cliente meu que eu cheguei lá para visitar por uma outra questão e cheguei na empresa dele e falei: olha, essa sua bancada de trabalho aqui está muito baixa, logo mais você vai ter problema aí, o pessoal reclamando de coluna, cervical, porque fica abaixado montando suas Eu embalagens. já vou corrigir minha postura aqui, senão daqui a pouco me dá uma bronca, né? E aí é esse tipo de olhar, porque assim, eu estou há 15 anos já advogando, né, a maior parte do tempo nessas ações de doença e acidente. Então, eu já vi tanto laudo, e perito chegar lá, bater foto e falar assim, a bancada era baixa, ou tal coisa é alta demais, né? E que a gente já tem esse olhar de entrar no lugar e falar, aqui pode dar problema.
E você sabe uma coisa engraçada? Falando do empregador, eu vou dar um exemplo de um dia que eu fui fazer 2 audiências. Fui fazer uma de manhã e uma à tarde, contra a mesma montadora. Na de manhã, aí olha o que falta realmente no empresário. Na da parte da manhã, o rapaz tinha problemas de coluna. E ele trabalhava na tapeçaria. O dia inteiro encurvado dentro do carro, montando tapeçaria. Sem pausa. Assim, pausa Sim. para refeição, Sim. né? Só aquela pausa básica. E ele trabalhava o dia inteiro dentro da estrutura do carro, montando a parte de tapeçaria. Só que ele tinha 1,92 de altura. Certo. Então ele trabalhava o dia inteiro ali encurvado. Imagina um cara de 1,92 dentro do carro o dia inteiro. Sim. À tarde eu fui fazer contra a mesma montadora. O rapaz, sem brincadeira, ele tinha 1,68. Trabalhava na linha aérea. Ele colocava um banquinho para conseguir alcançar. O carro vem, linha aérea assim, o carro vem, né, em cima da cabeça. E aí você vai parafusando ali o que vem para ele mexer. Ali, para mim, ficou tão nítido no mesmo dia que eu falei assim... Vai dar problema. Cadê o pessoal da ergonomia que não pôs o cara de 1,90 na linha aérea, que ia ter menos trabalho, ele praticamente ia ficar só assim, e o de 1,68 dentro do carro Não faz encurvado? sentido. Eu acredito que muitos empreendedores, o cara pequenininho, né, o cara que está no seu início de jornada, ele nem sabe o que é ergonomia. E é isso, é preocupar... ergonomia, doutor? Então, ergonomia é isso. Vamos falar para esse povo aí. Ergonomia é se preocupar realmente com as posturas de trabalho, com a questão ergométrica, né, do corpo humano, né? E aí, assim, ali você pode ver uma montadora, uma multinacional, uma empresa enorme, que às vezes a defesa deles são assim... Eu não consigo mudar o layout da minha empresa. Como que eu vou mudar todo o layout para readaptar todo mundo? Gente, isso daí não era questão de layout, era questão de olhar para o empregado e falar assim, você mais baixinho é melhor ficar em tal área, você mais alto, vamos para a linha aérea. Então, às vezes não é mudar o layout Mudar todo. a forma de trabalho, né? É mudar... Muitas das vezes nem envolve a questão de recursos, né? Isso. É questão de observação e de ajuste mesmo. Porque né? eu imagino, teve uma das montadoras que realmente mudou o layout uns anos atrás e fez como se fosse uma elevação do piso para o pessoal não ficar tão na ponta do pé na linha aérea. Então elevou o piso e tal. Só que isso envolve um investimento de milhões, né? Imagina o tamanho da empresa fazer tudo isso, o piso inteiro, né? Da linha toda. Mas às vezes é isso, não precisa fazer a mudança do espaço. Olha para o empregado, esse aqui é melhor em qual área, esse aqui é melhor em qual área, né? Ali para mim naquele dia ficou nítido. Diríamos que a palavra resultado hoje também ergonomia é resultado, né? Ergonomia é resultado financeiro, inclusive para a empresa. Claro. Então está na hora de mudar o olhar, né? Sim. E observar essas questões. Com também. certeza. Doutora, nesse caso, no pequeno empresário, então, acho que seria interessante, além do médico do trabalho, ter a presença do advogado também, né? Porque aí já consegue imaginar um pouquinho como isso resulta dentro de um processo, não é isso? Sim. Porque o médico do trabalho ele vai ter aquela visão ali da medicina, né? Ele muitas vezes não tem essa visão de, mas isso aqui vai me gerar, qual o problema financeiro que isso pode me gerar lá na frente, né? Em relação à busca de reparação na Justiça do Trabalho, por exemplo, como esse empregado poderia buscar essa reparação em razão de uma doença ou de um acidente do trabalho? É na Justiça do Trabalho? Porque às vezes a gente sempre vê comentando, eu vou entrar com ação cível, né? Eles falam cível, mas é reparação, né? A cível é o auxílio acidente, né? Aí vai para a esfera cível, não. É na Justiça do Trabalho, tá? Quando envolve doença ocupacional, as ações de dano moral e dano material em decorrência do acidente ou da doença também é na Justiça do Trabalho, porque vai envolver a discussão da relação de trabalho. Então, o que o empregado pede nessas ações? São essas duas indenizações. A esfera moral, assim, pela dor que ele sofreu, dor física mesmo, né? De ter que ficar se tratando, tomando remédio para dor, né? Muitos operam várias vezes daquele problema. Então, a dor mesmo, né? Física e moral, porque ele reduziu a capacidade dele, ele não tem mais a mesma condição de ir para o mercado de trabalho. E vai ter até um problema em futura contratação, né? Talvez. Sim. Aí cabe uma reparação nesse sentido? Sim, aí a reparação material que a gente fala é a tal
que os empregados falam muito, né? A vitalícia. Sim. Eu Uau. quero receber a minha vitalícia. Tá. Esse E é o nome que se dá. É pensão vitalícia, Tá. né? Que o juiz determina o pagamento. Então, se busca também nessas ações essa pensão vitalícia, que ela é calculada no processo com base na redução da capacidade do empregado. Então, um perito médico vai avaliar esse empregado e vai dizer, olha, fulano, por esse problema do ombro dele, ficou reduzido em X%. E aí, esse X% é calculado em cima do salário dele, esse percentual, e se projeta até a final da expectativa de vida dele. Por isso que fala vitalícia, né? Você Sim. projeta como se fosse até o fim da vida. Tá. E paga essa indenização para ele. E quem faz essa análise é o perito, então, da redução. O perito analisa o percentual de redução, o juiz faz o cálculo. Tá. Né? E a doutora eventualmente discute o percentual de redução. Sim, tá? muito. Porque discute o percentual e, assim, uma questão mais técnica entre advogados, a gente tem discutido muito a forma de pagamento, né? Porque muitos juízes agora falam, tá bom, eu vou dar a vitalícia até o cara completar 78 anos, só que a empresa vai pagar de uma vez. Ok, porque a lei permite assim, né? Você projeta o valor e paga de uma vez. Agora os juízes estão aplicando em cima disso uma redução, 20% a menos, porque eu vou dar um desconto. Desconto que é Black Friday? Desconto. Para quem sofreu um dano? Eles estão dando Que agora. isso, desculpa a brincadeira, É um mas redutor, é porque Eles estão aplicando redutor de 20% a 30%, os juízes. Porque vai pagar à vista, quem paga à vista tem que ter desconto. Então, assim, aí a gente agora tem essa nova custas, discussão. então, se pagar. E assim, isso não existe. Era uma coisa assim, vamos dizer, 2011 não se falava no redutor. Agora o redutor já está meio que pacífico, sabe? Ou entre 20% e 30% estão aplicando para quando vai pagar de uma vez. Aí a grande empresa que tem caixa... A gente tem falado isso, a gente tem falado isso assim nas montadoras, Sim. nas nossas impugnações, tudo, é isso que a gente está falando. Nossa, está ficando barato, né, indenizar. Porque, Vale a pena. você tem uma redução. Quem que tem 20% ou 30% de desconto para pagar à vista? O pequeno Fala onde empresário, por tem que eu exemplo. tô querendo desconto. Você, viu? quando Eu vai lá adoro comprar, desconto. né, um lote de alguma coisa, você tem 20 a 30? 7%, Gente, 8%, muita e isso, coisa. ó, Teve um juiz aqui do ABC que aplicou 8%. E achei interessante a justificativa dele, que ele fala meio dessa questão até Do comercial. varejo. Ele usou isso deve na ser dono de sentença. mercadinho. Ele usa na sentença meio que esse parâmetro. Mas a maioria, e assim, tem ficado revoltante isso daí. Mas, gente, tem que buscar os direitos, a gente luta, Sim. tem, né? Porque são indenizações altas, né? Assim, citando como exemplo, você pega um empregado com 30 anos de idade, que já está com os ombros lesionados, né? Eu já tive processo que eu trabalhei de indenizações de 700 mil, né, 800 mil para um empregado. Porque Aquele cara que carrega a carne, né, até a câmera do mercado, por exemplo, né? no ombro. E assim, aí uma pessoa dessa que tem 30 anos, ou seja, a expectativa de vida dele ainda é muito grande. Aí você projeta essa pensão até o fim da vida. São indenizações altas. E a impressão que dá é que eles estão querendo reduzir. Não, 700 mil é muito. Esse cara vai fazer o quê com esse dinheiro? Né? E aí dá 20% de desconto em cima de... É muita coisa, né? Para uma Porque pessoa ele que não não vai consegue voltar mais, mais para o mesmo atividade que ele tinha. uma outra montadora não iria Não. contratar, um outro mercado talvez não iria contratar se tivesse... A maioria dos casos de ombro, por exemplo, quando tem a rotura, né, o empregado põe a âncora. E aí, com a âncora, você não levanta mais o braço. Então, ou seja, a linha aérea para esse cara esquece. Nunca mais montadora nenhuma ele trabalha com o braço, não levanta mais, né? Tem que ser readaptado lá dentro. E aí, ou lá dentro, ou ir lá fora, ele vai... Como que vai entrar em outra? Sendo que ele vai falar já, ó, eu não consigo levantar meu braço. Só para descontrair, doutor, eu tô lembrando aqui agora, eu pensei... Início de carreira eu trabalhei no mercadinho, né? Mercadinho, 18 top! anos, E, bom, registro na carteira, o primeiro, auxiliar de serviços gerais. Uma fraude, porque não é auxiliar de serviços Você gerais, faz de né? tudo, limpa chão, atende o caixa, Mas eu lembro que abastece. eu trabalhei no açougue, e no açougue eu tava cortando a costela, tem aquela serra, Isso. eu passei o dedo aqui, eu não tive redução. Mas, bom, aquela época, com medo de entrar com um processo, né? Nem sei se caberia à época,
mas não fiz, né? Prescreveu, né? Eu É, fico pensando já. quantas pessoas não podem entrar nessa situação. E eu falo assim, até quando eu tô terendo, eu sempre falo, converse com a doutora Caroline, porque às vezes, mesmo que não tenha o direito, só de ela analisar e ver se tem prescrição ou não, já pode salvar um E processo, assim, né? Porque às eles vezes. ficam com receio, né? Ah, mas eu tô Isso. trabalhando. É, e eu falo também assim, de se preparar para o processo, Perfeito. porque tem muita gente que chega lá para mim e fala assim, doutora, mas eu não tenho convênio, não tinha convênio, eu fiz só um raio-x, né? Ou assim, eu tinha um convênio pela empresa, agora eu não tenho mais e eu só tinha um ultrassom na época. Se você procura um advogado já No antes, início, no né? início, eu já ia te orientar. Você ainda tem convênio da empresa? Corre e faz uma ressonância. Pede, porque é esse o documento que vão pedir lá no processo trabalhista. Tá. Eles querem uma ressonância. Então, assim, às vezes a pessoa não quer mexer com a empresa enquanto está na empresa, mas também não se prepara e às vezes ali ela ainda tem o convênio médico, os mecanismos para ir se preparando. Não precisa entrar com ação agora, Ações intencionais. mas já vai se preparando antes, porque depois você perde o convênio, depois você Sim. perde. E aí, como que você Eu falo faz? por mim, até antes a gente se conheceu, eu atendia muitos trabalhadores com problema de ombro e coluna, né? Que eventualmente poderiam ter essa situação de entrar com ação trabalhista, É, né? E não sabem. não sabem e é isso. Aí às vezes deixa passar, depois é demitido, aí você vai pagar É. uma ressonância do bolso, é mais de R$ 1.000, né? Agora sabem porque eu indico, É, né? e tem que ir atrás, tem que se preparar, né? Uma outra questão que, inclusive, isso é o dia a dia, né? Tá sempre no migalhas, aquela questão do trabalhador PJ, etc. O trabalhador PJ, doutora, que preenche todos os requisitos do vínculo, se a doutora puder explicar quais são os requisitos do vínculo trabalhista, ele também poderia pedir ou o fato de ser um PJ PJ. MEI não É, poderia? aí na verdade você vai ter que descaracterizar esse PJ, né? Vai Tá. dizer, na verdade ele não é PJ, tem os requisitos do Uhum. vínculo, né? Ele trabalha com pessoalidade, com subordinação. Subordinação hoje é o Tá. requisito que é o que mata a pejotização. Eu só coloco uma roupinha de PJ, né? Mas eu sou Isso, empregado. isso, é. Porque até a reforma trabalhista, a gente tinha assim, quem era o terceirizado na atividade fim, né, atividade fim da empresa, a justiça já dizia, esse cara não é terceirizado, porque está na atividade fim, Uhum. né, tal. Com a reforma, autorizou você terceirizar a atividade fim. E aí, como que você faz agora para caracterizar esse empregado terceirizado como empregado? Subordinação. Não, Tá. não é mais pela função que ele exerce, é porque ele é subordinado. Então, se ele é subordinado diretamente àquela empresa, ele é empregado. Então, numa ação de doença ou acidente, você vai entrar dizendo do vínculo, provando o vínculo, e aí você prova também o acidente, a doença, a culpa da empresa, né? E já fica a dica para o empregador, né, Osmar, que contrata aquele Exatamente. PJ achando que tá tudo certo, né? Não tá. Eu acho que o empregador ele precisa atualizar a mente dele, né? Observar mais o negócio dele, os pontos de risco, né? E montar um plano de ação, ainda que ele esteja no caos, né? Que é a realidade de muitos comerciantes Sim. pequenos, mas não é o fim, né? Porque o cara vê um podcast desse e fala sobre as questões trabalhistas, o cara fala, não vou empreender mais, e agora? Ferrou, se eu pegar uma ação lá de 200 mil, acabou meu jogo, acabou minha empresa. E pode acabar mesmo, né? Pode. E realmente pode acabar. Então, Dependendo do tamanho do problema e do tamanho da empresa, acaba. Por isso que a prevenção é o melhor, assim, né? Porque não tem outra saída para os dois lados. Talvez, além disso, um seguro também, né? No Sim, lado do empregador, sim, contratar um seguro específico, né? sim. Quando já se programa e se vê que tem esse problema, o seguro resolve, né? Semana passada, até estava conversando com a doutora de uma pessoa que eu estou atendendo, né? Que tentando indicar para a doutora, falou o seguinte, olha, eu não quero nem falar de ação trabalhista, eu só quero que veja na SS, porque eu estou trabalhando e eu tenho receio de entrar com ação contra a empresa. Como fica essa situação? Porque, pelo que eu entendi, a prescrição está acontecendo. Ele tem alguma estabilidade? Como que funciona isso? Assim, aí a estabilidade vai depender de cada categoria, Tá. né, de empresa. A estabilidade da lei, lá seca, são os 12 meses Perfeito. após a alta Tá. previdenciária. Recebeu alta do INSS, 12 meses. meses. Aí ele vai ter estabilidade. Algumas convenções estendem os 12 meses para 18 meses, 21, acho que 20, os químicos são 21 meses. Aí tem que analisar a convenção A específica. convenção. E
metalúrgicos até a aposentadoria. Sim. Então, o pessoal, eu não sei se já teve alguma mudança nas últimas convenções, porque eles estavam querendo tirar isso também. Tá. Iam colocar compensações, mas a estabilidade até a aposentadoria eles iam tirar. Mas até então os metalúrgicos são até aposentar. Então eles não teriam um problema, em tese, em em entrar com tese essa ação. não. E muitos não O entram. que eles têm receio é de sofrer represália. Mas o que eu falo, olha, se fossem dar represália para todos os metalúrgicos que ficaram lesionados, já entraram com a ação, porque Meu Deus. fecha a empresa e vai repreender todo mundo, porque o que você tem de compatível dentro da Sim. indústria metalúrgica é um negócio absurdo. Então, se você for assediar moralmente todos, tem que ser em massa, assim, o não tem assédio. produção, Não tem produção. Né? Então, eu analiso muito isso. Ai, mas acho que eu vou sofrer. Eu tenho um reintegrado da Mercedes, por exemplo, né? E ele foi muito legal, porque ele foi mandado embora, assim, ele estava com cirurgia marcada na cervical e ombro, e a gente conseguiu reintegrar ele ainda no aviso prévio. Foi algo assim, Legal. muito rápido, conseguimos eliminar, ele já voltou, lógico, foi reintegrado, mas logo operou, tal, e ficou afastado, e depois voltou e está lá até hoje. E eu achava engraçado porque ele falava assim, não tenho medo de processar. E eu vou voltar, ainda quero olhar pra cara do meu chefe. Eu falo isso, às vezes você tem... Aqui tem coragem, né? Aqui eu vou entrar de cabeça erguida o dia que eu chegar da Legal. alta, da cirurgia. Eu vou entrar assim, não quero ver quem vai mexer comigo. Então você Dignidade, tem... né? Exatamente. Então assim, alguns têm receio da represália e alguns falam, não... Questão de eu honra. vou mesmo, é questão de honra. Eu vou voltar e vou entrar pela porta da frente. Mas tem um trabalho admirável que eu vejo na advocacia trabalhista, que é a reintegração, né? Dar a dignidade ali pro trabalhador de novo, né? Aí vem a dica, assim, do advogado, né? Que alguns falam assim pra mim, mas eu não quero voltar lá, só de pensar em entrar naquele lugar, pensar em entrar, olhar pro meu chefe de novo. E aí eu falo, tá, mas agora a gente tem que ter estratégia, né? Porque se você chega e já fala pro juiz ou na ação, eu não quero voltar. O que o juiz entende? Que você não tá querendo o trabalho, você quer o dinheiro, Sim. você quer a indenização, você está abrindo mão de trabalhar. Então aí vem a estratégia, né, do advogado. Não, você vai dizer que você quer, que você volta. E você volta. No segundo dia você pede demissão. Mas você garante já todo aquele período de salários que você estava fora e devia estar dentro. Agora, se eu já entro com a ação e falo, não, mas a minha intenção não é voltar. Semelhante à história do limbo, então? Se eu não quero voltar, não dá limbo. Exatamente. Então, na reintegração, porque isso até é uma dica que a gente dá, não sei nem se eu poderia falar isso, Dica né? Mas de $1 milhão. Tá dando uma aula aqui, né? o advogado, assim, eu já falei isso, acontece muito com grávida, estabilidade da grávida. Contrato de experiência, Ai, né? doutor, eu não quero voltar. Eu falo, se você falar na mesa que você não quer voltar, o juiz não te dá os salários do período. Pode que você falar, ficou. doutora, porque nosso canal, nossas regras, né? Não, vamos falar, ai, meu Deus, Ainda ela mais instrui pra o cara. mulher que sofre tanto hoje, né? A mulher grávida sofre muito. Agora, se ela chega na mesa e fala, não, eu não quero voltar de jeito nenhum, o juiz vai falar, então você não quer trabalhar. Então, aquele período todo de salário aqui que você estava querendo, você está abrindo mão. Então, você só quer o dinheiro, a indenização, então eu não te Entendi. dou. Então, aquele período que ela estava afastada, ela vai receber. Ainda que seja Isso. 12 meses, 6 meses. Isso, que o processo demorou. A mesma coisa o reintegrado doente. O processo demorou 1 ano para reintegrar ele. Se ele chega na mesa e fala, mas eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Mas você não queria voltar desde lá? Então por que você pleiteou salários desde a data que você foi mandado embora? Faz sentido, né? A lógica do juiz faz sentido, né? Exatamente. Sim. Então, assim, aí vem a advogada e orienta. Fulano, você vai falar o que você quer. Sim. Aí você volta. Você trabalha um dia. Ou você trabalha meio período. À tarde você vai lá no RH com toda a elegância e fala, vim fazer minha carta de demissão. Mas aí você garantiu aquele período de salários. Me veio uma pergunta aqui, é o seguinte, o contrato de experiência, a mulher engravidou no contrato de experiência, né? A colaboradora engravidou no contrato de experiência, gera vínculo, instabilidade? Sim, tem. Aquela pergunta Tem estabilidade, tem estabilidade. Sim, desde o contrato de experiência tem. E aí vem uma outra, né? E se o empregado foi dispensado antes do afastamento de 15 dias, por exemplo, como que fica essa situação? Ai, doutor, isso daí é um clássico e aí envolve até a sua área.
que eu acho que falta orientação para o empregado, de que ele tem o período de carência lá, Sim. né? Depois da dispensa. Eu vejo muitos vindo falar comigo, muitos que são dispensados não têm ideia de que ainda podem entrar com auxílio doença após a dispensa. Ele está Sim. coberto ainda. Tá a qualidade segurada. Ele né? tem a qualidade segurada. Então, muitos chegam e falam, ai, mas aí eu não afastei porque eu fiquei com medo de apresentar um atestado e tal. Aí o cara vem me procurar, tem um mês de dispensado. Eu falo, Pede agora. Né? corre, volta no seu médico, pede lá, você não tinha que operar? Pega um novo atestado, tal, e você mesmo entra lá no 135, É o corre. que eu falo. Se Liga lá você afasta. mesmo e faz. Porque muitos, aí vem, o empregado acha que ou é a empresa, que só ela pode pedir o afastamento, não é? Todos acham que só ela, e não é. E aí também acham que, fui dispensado, não posso mais ser afastado. Isso é um erro, a gente precisa divulgar muito isso. Tem sim, você permanece com a qualidade segurada, no Sim. mínimo 12 meses, Sim. né? Aí se tem como que é? Seguro-desemprego, Período de graça. essa regra é mais sua. Sim. Aí tem os períodos lá, enfim, Pode corre. estender às vezes até por 36 meses. né? Se for alguma doença que não era pré-existente, não sei, tem umas regras assim, aí é com o doutor. Mas eu falo, corre e se afasta, porque aí você ainda consegue puxar as estabilidades e tal. Olha que incrível, né? Aí vai ter uma conexão com o trabalhista. Vai ter né? conexão. Só que é assim, aí vem a importância de se correr, procurar um advogado rápido. Porque aí o pessoal vem procurar. Passou já quase um ano da dispensa. Já começa a ficar mais complicado. Porque qual vai ser? Eu faço defesa também pela empresa. Então, assim, eu já alegaria. Pô, nesse um ano aí, esse cara não jogou uma bola e não caiu nenhuma vez e lesionou esse ombro, a coluna. Esse cara não fez outra coisa. Não usou furadeira em casa. Não usou furadeira em casa, não trabalhou numa obra como fazendo um bico. Então, assim, quanto mais tempo... Rede social, né, doutora? Rede social adora. Qual seria o tempo ideal, assim, prescreve? Tá lá na rede social no CrossFit, Doutor, né? se eu te falar, eu tenho empregado que até foto de rapel. Quando a doutora tá pela empresa, usa a rede social como prova. E já me surpreendi até quando eu estava com o empregado, que o empregado não me contou. Teve um empregado de uma montadora que ele participava de campeonato de supino. E a gente entrou com o processo, falou da doença no ombro, tal, não sei o quê. Nunca contou. A empresa trouxe. Nossa, mas o advogado da empresa deve ter na Não, hora. e aí você imagina eu, como advogado da empregada, a vontade de querer um buraco e falar, meu Deus, onde é que eu me escondo, né? Porque assim, e aí agora, de verdade, depois desse monte de tombo, eu falo a real. O cara tá comigo aqui na entrevista, eu já falo, me fala o que você faz da vida, fora. Você anda de moto? Porque teve moto também. Moto, né? Teve... Então, na coluna tem uma ninja, né? Uma esportiva. Isso, moto. Qual moto que você anda? Quero saber que moto. Qual a frequência? Você faz academia? Você pratica algum esporte? Você tem algum hobby? Eu quero que você me conte tudo. Pra mim, você vai falar a verdade. Sim. Se a gente vai falar tudo isso, é uma outra coisa. É estratégia. Mas pra mim, eu quero saber a verdade. Porque eu já fui pega de surpresa. Teve um rapaz também, era problema de cotovelo e ombro. Rede social dele, mas eu tava pra empresa. Rede social dele, os finais de semana, ele era bartender, né? Coqueteleira. Bartender, flerte, legal. E aí, legal, né? Só que o cara cheio de legal, mas não com processo, né? Então, olha, de tudo que você imaginar, eu já vi de rede social, tá? Fulano, problema de joelho. Ferrado do joelho. Você olha na rede social, o cara é corredor. Não, o cara é pastor. Pastor. E fazia os cultos ajoelhado por horas. Tem lá os vídeos dele. Questão probatória, né? Poxa, aí você não tá nem falando da parte o que causou ou não a doença. No caso dele é assim, será que esse cara tá lesionado mesmo? Porque você tá com tanta dor no joelho, como é que você fica? Você ministra um culto por 1 hora ajoelhado. Levantou a dúvida, complicou, né? Então, é complicado. Rede social é complicado. E como é feito esse cálculo da indenização, quando a empresa tem que pagar? Essa é uma dúvida que eles têm, né? Quanto eu vou? Né? Quanto vai receber. Aí vem todos esses percentuais que a gente estava falando. O perito vai investigar qual o grau da sua redução. E o grau, ele vem de uma tabela que a gente usa, a tabela da SUSEP. Ah, bacana. Que é a mesma que a Raquel usa lá no DPVAT, isso, é a mesma do DPVAT, isso mesmo. Essa tabela, ela fatia o corpo.
Então ela fala, o ombro vale tanto, a coluna vale tanto, a mão vale tanto, o dedo vale tanto, Eu tal. brinco, O dedo não tabelamento vale da quase nada, né? dignidade. Isso. Ah, se você lesionou tal parte, é 20%. Se você lesionou tal parte... Então, assim, ela vai fatiando. O perito vai olhar, vai ver a fatia que está lesionada. Então, é o ombro. Ah, o ombro vale no máximo 25%. Grau grave, Tá. máximo. Ah, mas o Osmar não tá grave, tá meio grave. Então, ele dá 12,5% de redução. E ali a doutora vai discutindo isso também. Isso, vai discutindo. Será que é grave? Será que é médio, mínimo, máximo? Aí esse percentual que ele encontra, você aplica em cima do salário da pessoa e projeta para a expectativa de vida A conforme vitalícia, né? o IBGE. Tá. E aí você fala, vão ser 20 anos de vitalícia a R$ 400 o mês, que foi a conta que você encontrou. Então, dá X, inclui 13º e 1/3 de férias para esse Maravilha. cálculo. E aí vem o juiz, depois que acha esse montante, tem falado do redutor, né? Depois ainda pode avaliar o auxílio acidente, né? Isso, aí tem o auxílio Aham. acidente também, que aí é outro cálculo, né? O empregador, por outro lado, tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente É, está falando de valor aí. de indenizações Valores altas. que, dependendo do business, né, da empresa, pode até fechar a empresa, né? Quebra, Um quebra. comerciante receber lá uma ação de 200 mil e agora? Quebra mesmo. Por isso que a melhor solução para o empregador é a prevenção. Não tem outra. Não tem outra. Tem que prevenir mesmo a Fazer uma doença. avaliação do ambiente também. Tem que prevenir, porque se vir uma paulada dessa, é de assustar, né? E aí é óbvio também, o juiz leva em consideração o tamanho para dizer se você vai pagar, eu como defendendo o empregador, num caso desse, A diria que você não capacidade de pode pagamento, pagar a né? vitalícia de uma vez. Vou falar, excelência, vai ter que ser Sim. mensal essa vitalícia, né? E Senão o faça empregador também vai ter que pedir um LOAS, né? Vai ficar não assim, vai né? conseguir. Então, assim, lógico que aí vai virar uma discussão, né, também da capacidade de pagar, né? Mas são ações altas, não dá para fugir, não. O cálculo é... Doutora, quando eu estou atendendo, por exemplo, de aposentadoria, eventualmente, muitos metalúrgicos, por exemplo, eles já fecham o direito de aposentadoria e falam, não vou aposentar. Eu falo, por quê? Fala, por conta do convênio médico. Porque eu tenho, por exemplo, uma esposa ou um marido que precisa do convênio médico hoje e acaba não aposentando por isso. Nessa questão trabalhista, por exemplo, eu tive, a doutora entrou com ação trabalhista. Como que fica a questão do convênio médico deles? Porque se eu já tive uma lesão na empresa e corto o convênio depois quando eu saio, como que fica isso? Assim, corta, né? Corta o convênio. O que a gente, no caso da reintegração, volta. Então, a Tá. importância desse empregado correr e ver se é um caso dele ser A reintegrado. reintegração, desculpa, é aquela questão igual um HC, né? Tem que ser para agora, Para né? agora. Então, assim, fui dispensado, estava em tratamento, estou com uma cirurgia marcada, ou o médico falou que provavelmente eu vou ter que operar. A doutora E vira o final de semana e faz. faz e tem que correr ver se essa pessoa já volta e é reintegrada por conta do convênio. Então, isso, né? Por quê? Não, mas não é caso de reintegração, já passou um tempo, não conseguimos reintegrar. Já tive casos que na ação, mesmo sem reintegrar, por existir muitos elementos de que aquela doença pode ter sido causada dentro e o empregado estava com tratamento ativo, a gente conseguiu manter, fazer um acordo até em mesa, em primeira audiência, e falar, tá bom, empresa, mas vocês pagam o convênio dele até a ação, não reintegra, mas o convênio, pelo menos para ele operar. A gente conseguiu e aí ficou lá. Se ele perder eventualmente, teria que reembolsar os valores para a empresa. Mas não foi o que aconteceu. Depois caracterizou doença ocupacional. Então ele não devolveu nada do convênio e ainda foi indenizado da doença. Então, mesmo sem a reintegração, dá para correr, tentar manter o convênio enquanto está em tratamento. Agora, se o empregado também não está fazendo mais tratamento nenhum, já é uma lesão consolidada, você pede a indenização, mas o convênio é difícil manter, porque mantém só quem é empregado ou um acordo, assim, né? Uma questão... Teve uma aluna que comentou em sala de aula que parece que o caso de um familiar pediram a liminar, depois a liminar foi revogada,
E a conta veio, né? do convênio. Então também tem que tomar cuidado. É o que a gente fala, também não é sair pedindo, né, de qualquer jeito. Realmente, tem que ver, ó, se a pessoa está em tratamento mesmo, a chance de ser uma doença ocupacional é grande mesmo, porque depois podem mandar a conta desse convênio para esse empregado pagar. E aí? Eita. Nesse caso Insolvente. que a gente fez em acordo, por exemplo, e manteve até terminar o processo, a gente conseguiu manter ele e a esposa no convênio. Então, você imagina Bacana. se não tivesse voltado, ele ia ter que pagar a conta dele É. e da esposa, né? Que usou todo esse tempo. Doutora, muito obrigado pelo bate-papo. Incrível, né? Uma aula para Ai, o que trabalhador bom. e também para os alunos. E vai ter que voltar. Ah, vamos Vai ter que voltar, vamos voltar. falar Falar mais desse mais. tema. Tem que Vamos falar trazer mais. e o Osmar junto, porque acho que essa questão do empregador também enriquece, né? É, É um tema. Quantos trabalhadores aqui hoje não perdem o direito de buscar uma reparação, porque não né? sabe. Porque não sabem. É. Eu sempre, a doutora sabe, hoje eu sempre falo, só conversa, só manda um alô lá, né? Isso. Só Ou porque não lá. sabe, ou porque deixa passar o tempo, É. gente. Não pode, assim. Você tá com problema agora, né? Então, se oriente. Não necessariamente entre com a ação, mas se oriente. Perfeito, O perfeito. que eu preciso ter de provas? O que eu já preciso? Exame eu preciso fazer? Pedir pro meu médico, né? Porque às vezes é uma questão até médica ali. Pede pro seu médico pedir tal exame, né? Muitos chegam e falam assim, ah, mas eu tenho ultrassom. Não, o perito vai querer uma eletroneuromiografia. Então, pede pro seu médico o exame certo. Para isso, converse com as pessoas certas. E como ele poderia buscar essa orientação? Como ele entra em contato com a doutora? Bom, Quais os contatos ali? tem a página, né? Que é o @pod.k.dv No Instagram. no Instagram. E lá remete ao WhatsApp, Perfeito, aos maravilha. outros Entra em contatos. contato por lá, né? Isso. E Perfeito. através do doutor, Também. que ele me passa. Sempre. Sou um bom filtro aqui, né? Analisando a previdenciária, a gente está sempre junto. Osmar, muito obrigado também aí Obrigado por pela enriquecer. oportunidade. E o convite está feito para os dois. Tamo junto, tamo Para junto. voltar aqui. Obrigado. Vamos voltar.